O que é ¿Qué es homossexualismo? homosexualismo? Homossexualismo, conforme o dicionário Caldas Aulete, Conforme al diccionario Caldas Aulete, página 424, página 424, é a tendência es la tendencia à prática a las prácticas da relação homossexual. de la relación homosexual. É a condição Es la condición do homossexual. del homosexual. Homossexual é quem sente atração Que siente atracción ou tem relações o sexuais tiene relaciones sexuales com pessoas do mesmo con sexo. personas del mismo sexo. Isso é Esto es homossexual. homosexual. E lesbianismo, Y lesbianismo, que es lesbianismo, ¿qué es lesbianismo? dicionário Diccionario Caldas Aulete, Caldas Aulete, página página 490, 490, nos diz respeito nos dice al respecto lesbianismo. lesbianismo. Lesbianismo é o homossexualismo feminino. Lesbianismo es el homosexualismo femenino. Lésbica Lésbica é a mulher es la mujer homossexual. homosexual. A palavra La lésbica palabra lésbica vem da ilha de Lesbos. viene de la isla de Lesbos, É proveniente da ilha de es Lesbos, proveniente de la isla de Lesbos, na Grécia. en Grecia. Na ilha de En Lesbos la isla de Lesbos vivia uma poetisa vivía una poetisa e sacerdotisa sacerdota chamada Safo. llamada Safo. Ela tinha um grande templo. Ella tenía un gran templo. Safo Safo tinha um templo tenía un templo com crenças pagãs con creencias paganas. e ela ensinava Ella enseñaba as mulheres serem a las homossexuais, mujeres ser homosexuales. as mulheres praticarem atos Las mujeres practiquen actos com outras mulheres. con otras mujeres. Ela tinha um templo Ella tenía un e templo nesse templo ela ensinava. y en este templo ella As mulheres enseñaba. raspavam as suas Las cabeças mujeres rapaban su cabeza e ela ensinava y ella enseñaba a ter a relações tener relaciones mulher mujer com mulher. con mujer. Por isso Por esto, que passou a se chamar lesbianismo, por eso se pasó a llamar lesbianismo. porque isto começou na ilha de Por esto Lesbos. comenzó en la isla de Lesbos. Lá foi o maior centro pagão Ahí fue el mayor centro pagano. da sacerdotisa por nome de Safo, La sacerdotisa llamado Safo, que ensinava as mulheres que enseñaba a las mujeres terem relações umas com as outras. tener relaciones unas con Daí otras. o nome De ahí el nombre. lesbianismo Lesbianismo passou a significar pasó a significar mulher que tem atração mujer que tiene ou atracción relação o relación por outras mulheres. con otras mujeres. E sodomismo Y sodomismo também también é a prática homossexual es la práctica homosexual, de homem com homem. hombre con hombre. Posto que isto começou em Sodoma. Suponiendo que esto comenzó en Sodoma, Em Sodoma havia uma grande comunidade de había homossexuais. una gran comunidad de homosexuales, Homens ali hombres allí que se agarravam, se agarraban, que tinham relações tenían ilícitas. relaciones ilícitas. E mais pra frente eu direi Más adelante yo les que diré, até mesmo os anjos, hasta mismo los ángeles, os varões de los Deus, varones de Dios que foram à casa de Ló, que fueron a la casa de Lot, os homens quiseram estuprar los hombres que hicieron agarrarlos, os varões los varones, para terem relações para ilícitas. tener relaciones ilícitas. Então passou a significar Entonces pasó a significar sodomismo, sodomismo, homossexualismo masculino. homosexualismo masculino. Homens Hombres têm contatos que ilícitos tienen contactos com ilícitos outro homem con otro hombre e faz coisas parecidas, Yes. fazem coisas, homens que fazem coisas y parecidas. hacen hombres con cosas parecidas. Quais são as causas ¿Cuáles son las causas para o homossexualismo? para el homosexualismo? Existem muitas explicações Existen muchas explicaciones para dizer a respeito como a pessoa se transforma, para decir que una persona se transforma, abandona a natureza abandona la naturalidad que Deus deu que Dios le dio desde a criação. desde su creación. Porque quando o homem nasce, Porque cuando el hombre nace, ele já nasce com o sexo dado por Deus. nace con el sexo dado por Dios. Está lá no livro de Gênesis, Ya está en el libro de Génesis, capítulo 19, capítulo 19, versículo 4, versículo 4, nos diz: nos dice: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez. Génesis capítulo 19, versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y Não, Mateus 19, Mateus 19,
Versículo 4. Versículo 4. Então diz aqui que Deus ele fez macho e fêmea Entonces la Biblia dice que Dios hizo macho y mujer. no princípio. No princípio. Então já nasce Entonces esa persona ya nace com esse princípio dado por con Deus. ese principio dado por Dios. Pode ler. San Mateo 19, 4. 19, 4. Versículo 4. Expõe que Deus já fez o homem macho, Y que Dios responde que Dios hizo al hombre macho mulher fêmea. y la mujer femenina. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que lo hizo al principio varón y hembra los hizo? Então Deus já fez macho e fêmea. Entonces Dios hizo macho y hembra. Existe um grupo de cientistas Existe un grupo de científicos que estão elaborando uma pesquisa que están elaborando una búsqueda dizendo que a criança diciendo que la crianza ela não nasce definidamente com o sexo. que no nace definidamente con sexo. Aquele órgão genital não quer dizer nada. El órgano genital no quiere decir nada. Diz que só depois do 8º mês Solo después del 8º mes a criança la criatura ela vai tender ao que ela é. va a atenderse a lo que ella es, Ela vai ou ser fêmea o será mujer ou ser macho. Ou será macho. Isso é uma pesquisa científica que está sendo elaborada. es una búsqueda científica que está siendo elaborada. Mas a Bíblia aqui ela já nos responde Pero aquí la Biblia ya no responde que no princípio que en el principio macho e fêmea hombre y mujer os fez. los hizo. Então desde lá, Desde allá, quando está no útero cuando materno, está en el útero materno, Deus já fez. Dios ya lo hizo. Se é macho, Es hombre, será macho. será hombre. Se é fêmea, Si es mujer, será fêmea. será mujer. Deus já fez com sexo definido. Dios lo hizo al sexo con definido. O homem não tem poder de mudar El hombre no tiene el poder de o cambiar que Deus fez, lo que Dios hizo, o que Deus lo que Dios estabeleceu. estableció. Então existem umas abordagens Entonces existen unos abordajes psicoteológicas psicoteológicas para explicar para explicar mais ou menos a originalidade más o menos la originalidad da homossexualidade. de la homosexualidad. A homossexualidade como possessão demoníaca. La homosexualidad como posesión demoníaca. Esta, muitos dizem que tem caráter demoníaco. Muchos dicen que esto tiene carácter demoníaco. Dizem que os demônios eles entram nos corpos Dicen que los demonios entran en los cuerpos e faz a pessoa mudar y hace a la persona cambiar de sexo. de sexo. Muitos não concordam com essa abordagem. Muchos no concuerdan con este Dizem abordaje. que isto é um fato religioso. Dicen que es un acto religioso. Homossexualismo Homosexualismo é algo psicológico es algo psicológico e não tem nada a y ver. no tiene nada que ver. Mas, Más biblicamente, bíblicamente tem a ver sim. tiene que ver sí. O El homossexualismo, homosexualismo ele está envolvido com os demônios. está envuelto con los demonios. Pode saber, Pode usted até saber. mesmo nas religiões afro-brasileiras. Las religiones afro-brasileras, Quando o espírito imundo pega um pai de santo, cuando un espíritu mundo agarra un par de santos, uma pombagira, una bombagira, ele vira mulher. él se vuelve mujer. Ele começa a se vestir como mulher. Él se comienza a vestir como mujer, Ele entra no rancor, entra en el rencor, aquele quarto, Aquele e fica tendo, muitos casos, até mesmo relações com y animais. tiene hasta casos con relaciones con E se animales. veste como mulher. Y se viste como mujer. Isso dentro das religiões afro-brasileiras. Esto dentro de las religiones afro-brasileras. Como exemplo, o candomblé. Por ejemplo, el candomblé. E o que tem acontecido? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Como isto é revelado como possessão demoníaca? Entonces, ¿cómo esto es revelado como posesión diabólica? Veja que nessa religião a pombagira pega o pai de santo Vean que la bombagira agarra el Padre Santo, e ele deixa totalmente a sua masculinidade, deixa de ser masculino deja su masculinidad, e passa a viver uma vida feminina. pasa a vivir una vida femenina. Mas enquanto aquele demônio estiver ali, Pero en cuanto ese demonio ele esté não ahí, tem poder de escolha. él no tiene poder de elegir. Ele será mulher. Él será mujer. Então veja que tem a ver Entonces vean que tiene que algo ver com os demônios. algo con los demonios. E lá no livro de Allá Oséias, en el libro de Oseas, no capítulo 4, en el capítulo 4, no versículo 12, en el versículo 12, nos diz: o meu povo consulta sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria, o espírito de prostituição os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Oseas capítulo 4, versículo 12, dice: mi pueblo a sus ídolos de madera preguntan, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Então, espírito de luxúria, Entonces, espíritu de lujuria, o espírito
espírito de prostituição, el espíritu de la o prostitución, espírito de fornicação, el espíritu de fornicación, ele entra nos corpos ella entra en los cuerpos e a pessoa começa a ter um comportamento y diferente. ella comienza a tener un comportamiento distinto. Que a pessoa já nasceu com a criação de Deus, Porque la persona ya nació con la creación sendo de a Dios, imagem e semelhança de Deus. ha hecho a la imagen y semejanza de Então, Dios. quando o espírito imundo entra, Entonces cuando el espíritu inmundo a entra, pessoa muda o la comportamento, persona cambia el comportamiento, muda os hábitos, muda los hábitos, muda o pensamento, cambia el pensamiento, começa a ir para o abismo, comienza a ir al abismo, andar com pessoas que têm aquele proceder, anda con esa persona que tiene con aquella actitud, olhar figuras pornográficas daquele proceder, mirar figuras pornográficas de aquella actitud, começa a sentir atração por outros homens, comienza a sentir atracción por otros hombres, a mulher começa a sentir atração por outras la mulheres, mujer comienza a sentir atracción por otras mujeres, justamente porque o espírito de prostituição, de luxúria, justamente el espíritu de prostitución y lujuria entrou naquele corpo. entró en aquellos cuerpos. Então começa a ter uma vida distinta Entonces comienza a tener una vida diferente para o mal, para el mal, separada para as obras satânicas, para las obras satánicas, para as obras para malignas. las obras malignas. E só Deus tem poder de libertar esta alma. Solo Dios tiene poder de liberar esta alma. Só Deus tem poder de quebrar as cadeias. Solo Dios puede tener poder de quebrar las cadenas. Somente Deus. Solamente Dios. Só a mão de Deus. Son las manos de Porque Dios. engana totalmente Porque engaña totalmente o ser humano. al ser humano. A segunda abordagem, El segundo abordaje, o homossexualismo também está ligado el homosexualismo también está conectado ao desvio de comportamento. del desvío de comportamiento, O relacionamento el relacionamiento entre pais entre e padres filhos. e hijos. Existem casos que as mães Existen casos que las madres são dominadoras son dominantes e o pai é y ausente, el padre es ausente ou o pai é omisso. o el padre es sumiso. Então não tem uma figura masculina forte Entonces no tiene una figura masculina fuerte. com a qual a criança possa se identificar. La criatura puede sentirse Então identificado. muitas crianças, Então, muitas por ver o criaturas, pai omisso Como era el padre omiso, ou o pai ausente, ou o padre ausente, a criança começa só a se espelhar na mãe. entonces la criatura comienza a espejarse con la madre. Então ela começa a gostar do jeito feminino. Entonces comienza a gustarle la forma femenina. Eu quero ser igual a minha mãe. Ay, yo quiero ser igual a mi madre. Eu quero ser igual a minha mamãe. Yo quiero ser igual a mi mamá. Então ele passa a ter os hábitos Entonces él pasa a tener los hábitos femininos femeninos ali allí e a praticar essas y a coisas, practicar esas cosas, a gostar a le gustar da feminilidade. de la feminidad. As mães que desconfiam dos homens La madre que desconfían de los hombres ensinam os filhos. enseñan a los hijos. As mães desconfiam dos seus esposos. Las madres confían de sus esposos. As mulheres desconfiam de seus Las esposos. mujeres desconfían de sus esposos. Então começam a ensinar errado ao filho. Entonces comienza a enseñar equivocado al hijo. Você tem que ser igual à mãe. Usted tiene que ser igual a Tem que mamá. ser assim. Usted tiene que ser así. E começam até mesmo a colocar hábitos femininos. Comienzan a colocar hasta hábitos femeninos. Ou maridos que desconfiam de suas esposas. Maridos que desconfían de sus esposas. E começam a ensinar Y comienza a enseñar as suas a filhas. sus hijas. Tem que ser igual ao pai. Tiene que ser igual a papá. Em tudo. En todo. Até na vestimenta. Hasta el vestirse. Então esse relacionamento Entonces aquella relación tem contribuído tiene ayudado para o crescimento da cultura al homossexual. crecimiento de la cultura homosexual. Filho que vive somente com mulheres, Hijo que vive solamente con mujeres, ou filha Ou que hijas. vive somente com homens, viven solamente con hombres, só vive ali. solo vive allá. O filho só vive com mulheres, El hijo solo vive con mujeres, só tem as brincadeiras de meninas, tiene juegos de niñas, brinca com os instrumentos de meninas, juega con los instrumentos de niñas, querem vestir as mesmas roupas, quieren vestirse las mismas ropas, gosta de cores le femininas, gusta colores femeninos, meninas que só têm relacionamento com meninos. niñas que tienen un relacionamiento con niños, Então começa a brincar com os brinquedos masculinos, comienza a jugar con los juegos masculinos, querem vestir como os meninos, quieren vestirse como niños, querem brincar das coisas de menino. quieren jugar las cosas de niños. Então esse em certo ponto contribui En cierto punto esto contribuye para a criança em si já começar a ter uma tendência para que la criatura tenga una tendencia para a homossexualidade. hacia la homosexualidad. Pais que criam o filho como sendo menina, Padres que crían a sus hijos siendo como niñas, ou pais que criam as filhas como sendo meninos, o los padres que crían a sus hijos siendo como niños, dando dengo, dando dengo, manha, mañas, comprando as roupas comprando ropas de menina para os meninos, de niña para los niños, comprando roupas comprando ropas
de menino para as meninas. de niño para niñas. Então isso vai contribuindo. Entonces todo esto va ayudando. Porque às vezes o pai A veces el padre. eu quero que meu primeiro filho seja menino. Mi primer hijo, yo quería que sea hijo. Aí nasce uma menina. Ahí nace una niña. Então ele quer impor os hábitos masculinos Entonces quiere poner los hábitos masculinos na menina. en la niña. Ou ao O contrário, todo lo contrario. queria que fosse uma menina. Quisiera que fuera una niña, Nasceu um menino. Nasceu um menino. Vai colocar os hábitos colocará los hábitos femininos femeninos en el niño. no menino. En el niño. Você entendeu, pastor Maria? Estou entendendo, Então, pastor. desta maneira. Então, Então isso pastor. aqui é psicologia. Esto es psicología. É um desvio de comportamento Es un desvío de comportamientos que tem acontecido na sociedade. que ha sucedido en la sociedad. Não que isso seja a causa, No que esto sea la causa, mas tem contribuído. sino que tiene ayudado. O filho é rejeitado El hijo es rechazado pelo genitor do mesmo sexo por el mismo sexo e sente-se assim inadequado em seu papel sexual, y se siente inadecuado en su papel sexual. porque é rejeitado, a filha é rejeitada pela mãe. La hija es rechazada por la madre. Então começa a pensar que todas as mulheres são Y iguais. empieza a comenzar a pensar que todas las mujeres son iguales. Todas as mulheres são iguais, então ela quer ser um homem. Entonces ella quiere ser un hombre. O filho é rejeitado pelo El pai. hijo es rechazado por el padre. Então o diabo coloca na cabeça dele que todos os homens são iguais. Entonces el diablo coloca en la cabeza del niño que todos los hombres son Ele quer iguales. ser diferente, Ahora quiere ser distinto. ser uma mulher. Quiere ser mujer. Então o desvio de comportamento, Entonces el desvío de comportamientos, a má criação, la mala criación, tem contribuído para o homossexualismo. tiene ayudado al É homosexualismo. por isso que o filho Por eso que el hijo deve ser criado debe ser criado na lei de Deus. en la ley de Dios. Capítulo 22, versículo 6 de Provérbios. Capítulo 22, versículo 6 de Proverbios. Ensina a criança no caminho que deve andar, Enseña a la criatura en el camino que debe andar. para que quando cresça, Para que cuando não se crezca desvia dele. no se desvíe Tem que de ensinar él. ao filho Tiene que enseñar al hijo as verdades de Deus, la verdad de Dios, a verdade do la Evangelho, verdad del Evangelio, porque a lei não vai sair porque la ley no saldrá do coração da criança. del corazón de la criatura. Como diz lá também, Como dice ella también em en Provérbios, Proverbios, capítulo 4. en el capítulo 4. Ouve, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Aleluia. Aleluya. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. O próprio Salomão falou que Davi o ensinou. El propio Salomón decía que David le había Eu enseñado. era filho de meu pai. Yo era hijo de mi E padre. ele ensinava. E ele me ensinava. Retenha as minhas palavras. Retén mis palabras. Então os pais cristãos têm que ensinar os seus filhos. Entonces los padres cristianos deben enseñar a sus hijos. Ele tem que dar a doutrina da palavra de Deus para os seus filhos. Tienen que dar la doctrina de la palabra de Dios a sus hijos. Tem que orar com os filhos. Tienen que orar con los hijos. Tem de dormir, deixar um versículo para o filho. Antes del niño dormir tienen que dejar un versículo a los Quando a niños. criança levantar, Cuando la criatura se levanta, outro versículo. otro versículo. Tem que ser uma criação conjunta. Tiene que ser una criación conjunta. Para que o filho não se desvia para esses caminhos de Satanás. Para que los niños no se desvíen a los caminos de Satanás. Para esses caminhos Por esos caminos que o diabo que el diablo tem preparado. tiene preparado. Deuteronômio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 e 7. versículos 6 y 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. A terceira abordagem El tercer abordaje sobre como a homossexualidade pode chegar na vida de uma pessoa o cómo la homosexualidad puede llegar a la vida de una persona.
é a homossexualidade como estilo de vida alternativo. La homosexualidad es como un estilo de vida alternativo. Ou seja, a mídia, O sea, la mira, principalmente a imagem de Satanás, que é a televisão, principalmente la imagen de Satanás que es la você televisión. pode saber que é a imagem de Satanás mesmo. Usted puede saber que la imagen de Satanás de verdad. Não tenho dúvida disso. No hay duda de esto. Ela tem contribuído para o homossexualismo entrar nos Eso lares. tiene ayudado para que el homosexualismo entre en los hogares. Porque a televisão tem apresentado o homossexualismo como coisa normal. La televisión tiene presentado el homosexualismo como algo de más Em normal. toda novela En toda la novela tem um casal hay un matrimonio homossexual, homosexual, tanto de homem com homem, tanto como hombre e como tem hombre, casal de y tiene lésbicas, casal de lesbianas, mulher com mulher. mujer con mujer. E a sociedade luta contra aquele casal, Y la sociedad lucha contra aquel matrimonio. a sociedade luta contra aqueles Y dois, la sociedad lucha contra esos dos, impedindo de eles serem felizes. impidiendo ser ellos felices. E eles começam lá a ter um relacionamento. Y comienzan a tener un relacionamiento. Isso é nas novelas. Esas son las novelas. Tem certos programas de debates na televisão Hay ciertos programas de debate en la televisión que vai lá o casal homossexual que vaya al matrimonio homosexual. dizer: eu quero ser feliz, Ah, yo quiero ser feliz. é minha vida. Es mi vida. Deus não quer saber como eu seja feliz, Ele quer que eu seja feliz. Dios no quiere saber cómo yo soy feliz, sino que sea feliz. Deus me aceita como eu sou. Dios me acepta como soy. Jesus disse: vem como estás. Jesús dice, venga como estás. Dessa maneira. De esa forma. E começa a ter aqueles debates. Y comienza aquellos debates. E até nesses debates tem casos, Y en esos debates hay casos. conforme eu estudando, Conforme va estudiando, lendo, Leyendo. eles levam pastores llevan pastores. nesses programas de auditório. Esos programas de auditorio. Pro pastor combater o homossexualismo. Para el pastor combatir el Só que aí homosexualismo. quando os pastores vão combater, Ahora cuando el pastor va a combatir, eles tiram o microfone e só deixa o homossexual falar. y saca el micrófono del pastor y deja a los homosexuales E hablar. quem vai ganhando ponto ¿Y quién va ganando puntos? são os homossexuais. São os homossexuais. Eles vão ganhando ponto. Ellos van ganando E a puntos. televisão, novela é um nó de é nó de Satanás. En las novelas son el nido de Satanás. É um nó em sua casa, em sua Es vida. una casa en su vida. Então a criança começa a ver aquilo ali, Entonces la criatura comienza a ver eso ahí. os adolescentes, os jovens começam a ver aquilo ali, Los adolescentes, los jóvenes comienzan a ver eso e ahí. até mesmo os adultos, Y hasta los adultos. que pensam que aquilo é coisa normal. Piensan que eso es normal. Homem andando sem camisa com outro homem, Hombre andando sin camisa con otro hombre. se beijando, Besándose. trocando abraços, carícias. Cambiando abrazos, E caricias. pensa que aquilo é normal. Pensando que eso es normal. Isso tem contaminado os corpos. Esto tiene contaminado los cuerpos. E os olhos Los ojos são a candeia do corpo. son la lámpara del cuerpo. Pela televisão, Y por la televisión, os corpos têm sido contaminados. los cuerpos han sido contaminados. Capítulo 6, Capítulo 6, versículo 22 e 23 de Mateus. versículo 22, 23 de A Mateo. candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Então, a televisão Entonces la tem televisión contaminado os corpos, tiene contaminado los a cuerpos. mídia em si. Media en sí, Então os programas, os sites infrutíferos da internet, los lugares del internet, os sites de relacionamento, los sites de relacionamiento, têm contribuído para a propagação do movimento gay. ha ayudado el movimiento gay. Isso tem crescido. Esto tiene crecido. De sorte, De suerte. de modo que a população De forma que la población, tem dito que a última moda do mundo dicho que la última moda del mundo é a homossexualididade. es la homosexualidad. Então tem escolhido uma alternativa de vida. Ha escogido una alternativa de vida. Aí grandes empresários, Grandes empresarios, atores, atrizes, actrices, cineastas, cineastas, têm se declarado han declarado homossexuais. homosexuales. Então a população vê isso como normal. Entonces el pueblo ve eso como Não, normal. aquele artista é. Ah, no, que Por que eu não sou? ¿Y por qué yo no Não, soy? eu vou escolher esse modo de vida também. Voy a elegir esa forma de vida Todo también. mundo tá virando. Todo el mundo se está dando Todo vuelta. mundo é. Todo el mundo Eu es. serei também. Yo también. Aí vai com os outros pro inferno. Va con nosotros al infierno. 42:7 de Salmos. 42:7 de Salmos. A palavra de Deus fala sobre isso. La palabra de Dios nos habla sobre esto. Capítulo 42, Capítulo 42, versículo 7. versículo 7 de Salmos. de Salmo. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim.
Un abismo llama a otra a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Então o abismo tem chamado outro abismo. Entonces el abismo ha llamado otro abismo. E o cego tem guiado outro cego. Y el ciego tiene guiado a otro ciego. Lucas capítulo 6, 39. Lucas capítulo 6, versículo 39. Pode porventura o cego guiar outro cego? Por casualidad un ciego puede guiar a otro ciego. Os dois não cairão na mesma cova? Los dos no caerán en el mismo hoyo. Então está aí, Entonces está ahí, sendo guiado siendo guiados por cegos. por ciegos. Então até adultos, Hasta adultos, homens casados, hombres casados, mulheres casadas, mujeres casadas, através da mídia, a través de la da medida, erotização do ambiente. de la erotización del ambiente. O que é erotização do ambiente? ¿Qué es la erotización del ambiente? São os banners, Son los banners, as faixas, as placas, las placas, os outdoors. los carteles. Sempre tem Siempre tienen um homem un hombre seminu, uma semidesnudo, mulher seminua. una mujer A semidesnuda. pessoa vai olhando aquilo ali La persona va mirando eso allá e vai ficando com um pensamento perverso y va quedando con el pensamiento perverso e opta y opta para seguir o outro lado. para seguir el otro lado. Então isso que tem acontecido. Y esto es lo que ha Por isso que sucedido. mulheres casadas Bien, que menos têm mujeres deixado casadas os seus Han esposos dejado sus esposos para viverem com outra mulher. para vivir con otras mujeres. Homens casados com filhos Hombres casados con hijos têm deixado a família han dejado la familia para viver com outro homem. para vivir con otro Isso hombre. está geral. Esto está en general. Só Deus. Solo Dios. Então a homossexualidade também, Entonces la homosexualidad ela también está sendo um estilo de vida alternativo. está siendo un estilo de vida alternativo. De tanto eles olharem, De tanto ellos mirar, aquilo fica impregnado. eso queda impregnado. Mussolini, Mussolini, ele falou certa vez, él habló cierta oportunidad. uma mentira contada Una mentira contada 20 vezes 20 veces torna-se uma verdade. se vuelve una verdad. Quer dizer, de tanto ouvir De tanto escucharla, aquela mentira, aquella mentira acaba virando uma verdade. se vuelve una verdad. Então liga a televisão, Entonces ponga la televisión. tem lá um casal, Hay un matrimonio. o jornal El diário. falando a favor da parada gay, Hablando a favor de la parada o gay. jornal falando a favor do homossexualismo. El diario hablando a favor del homosexualismo. A ler o jornal lá, um periódico Lee el diario, un periódico a favor do a homossexualismo, favor del homosexualismo. internet a favor, En internet a favor. as ruas a favor, Las calles a o favor. governo a favor. El gobierno a favor. Mussolini falou. Mussolini habla. Uma mentira contada 20 vezes vira uma verdade. Una mentira contada 20 veces se vuelve una verdad. Eles sabem que isso é errado, Entonces saben que eso es mas equivocado. de tanto eles olharem, De tanto ellos a mirar, população começa a ter isso como la normal. población comienza a encontrar eso como normal. É isto Es esto justamente que tem prejudicado justamente que ha perjudicado o povo el pueblo nesses últimos en dias. estos últimos días. Então são as causas, Entonces son las causas, as abordagens los abordajes que faz uma pessoa se tornar que hacen a una persona volverse homossexual. homosexual. Essa primeira que não falha Esta primera aquí no é a falla. possessão do Es demônio. la posesión del Essa diablo. aqui já sabe que é o demônio mesmo. Ahí sabe que es el demonio mismo. Essa aqui já todos que estão nesse caminho têm o espírito Todos los imundo. que están en este camino tienen espíritu inmundo. Então desvio de comportamento Entonces es un desvío de comportamiento ou o estilo de vida o alternativo. un estilo de vida alternativo. Atenção. Esta extensión, As três los abordagens tres abordos psicoteológicas. psicológicos. Casos de homossexualismo no Antigo Testamento. Casos de homosexualismo en el Antiguo Testamento. Em Gênesis capítulo 19, Génesis capítulo 19 diz que Ló, dice que Lot, sobrinho de Abraão, sobrino de Abraham, recebeu 2 varões recibió 2 varones em sua casa. en su casa. Ló Lot era habitante de Sodoma. era habitante de Sodoma. Sodoma era uma cidade Sodoma era una ciudad e Gomorra era uma cidade vizinha y Gomorra era una ciudad vecina a Sodoma. a Sodoma. Era um lugar de Campina Verde. Era un lugar de campo verde. Sodoma e Gomorra eram lugares bonitos, Sodoma y Gomorra eran lugares bonitos, lugares atraentes. lugares atractivos. E segundo a palavra de Y Deus, según la palabra de Dios, anjo ángel não tem sexo. no tiene sexo. Anjo é assexuado. El ángel es asexuado. Não é macho No es macho nem fêmea. ni femenina. Lucas capítulo 20, versículo Lucas capítulo 20, versículo 35. Lucas capítulo 20, versículo 35. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos.
Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni serán en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Iguais aos anjos. Iguales a los ángeles. Porque os anjos não se casam, Los ángeles se casan, porque a natureza angelical pero la naturaleza angelical é de um corpo espiritual. es un cuerpo A espiritual. Bíblia diz 15:44 de 1 La Coríntios Biblia dice el libro de 15:44 de Corintios, que há corpo espiritual. hay un cuerpo espiritual. Então o corpo espiritual não tem sexo. Entonces el cuerpo espiritual no tiene sexo. Os anjos não têm. Los ángeles no tienen. O tanto que não se casam. Tanto así que ni se casan. Porque o casamento Porque el casamiento é por uma necessidade carnal. es una necesidad carnal. Os anjos não têm essa necessidade. Los ángeles no tienen esa necesidad. Por isso que eles não se casam. Por eso que no se casan. Mas Pero os anjos, los ángeles eles no Antigo en Testamento, el Antiguo Testamento eles podiam se transfigurar. podían transformarse. Ou seja, eles transformavam-se às vezes em homens a veces se transformaban en hombres e a encontrar com os servos de Deus. para encontrarse con siervos de Dios. O próprio Deus permitia essa teofania, Dios permitía esa transformación. que é uma transformação Es una transformación de algo de espiritual algo espiritual em algo material. en algo material. E foi isso que aconteceu aqui Es lo que ha sucedido aquí na casa de Ló. en la casa de Lot. Os dois varões, Los dos varones, que eram dois anjos, que eran dos ángeles, porém estavam vestidos como por lo homens, tanto estaban vestidos como hombres. foram falar com Ló, Fueron a hablar con Lot, ter um encontro com Ló. tener un encuentro con Lot. Génesis, capítulo 3, Capítulo 3, capítulo 19, capítulo 19, versículo 3, versículo 3, versículo 2 e 3. versículo 2 y 3. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos, sem levadura, e comeram. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa en vuestros siervos, y hospedáis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, diciendo: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Então os varões de Deus ficaram na casa de Ló. Entonces los varones de Dios quedaron en la casa de Lot. Ló hospedou-os lá. Lot los hospedó allá. Quando aqueles homens, Cuando aquellos hombres, os sodomitas, los sodomitas, ficaram sabendo quedaron sabiendo que aqueles homens estavam na casa de Ló, que aquellos hombres estaban en la casa de Lot, aconteceu algo terrível. sucedió algo terrible. Génesis, Génesis, capítulo 19, Capítulo 19, do versículo 4 desde el versículo 4 ao versículo 11. al versículo 11. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Somorra, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Está vendo? ¿Están viendo? Desde o menor até o maior. Desde el más pequeño al más grande. Rodearam a casa, Rodearon la casa, começaram a bater na casa comenzaron a golpear en la casa e falaram: y hablaron: Traze-os para nós, Tráenos a a nosotros, fim de que os conheçamos. al fin que lo podamos conocer. Veja aqui, Vean aquí. conheçamos. Conozcamos. A palavra conhecer aqui La palabra conocer aquí tem um sentido de relação sexual, tiene un sentido de relación sexual. que o próprio contexto prova. El propio contexto prueba. Eles queriam algo conjugal, Querían algo conjugal. extraconjugal com aqueles varões, Extraconjugal con aquellos hombres. algo imundo com aqueles varões. Algo inmundo con aquellos Então, varones. conhecer aqui Entonces conocer aquí alude à prática sexual. alude a la práctica sexual. Continua o texto. Continuando el texto. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal, eis aqui 2 filhas
que tenho, que ainda não conheceram um varão. Fora vou lastrarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parecéis. Solamente que a estos varones no hagas nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quitad allá. Y añadieron: vino este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a las puertas de la casa le hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de la manera que se fatigaban buscando las puertas. Ló ofereceu suas 2 filhas virgens. Lot ofreció a sus 2 hijas vírgenes. Os homens não quiseram. Los hombres no quisieron. E ficaram batendo na porta, e Ló com a porta fechada atrás de si. Y ellos comenzaron a golpear la puerta y Lot con la puerta cerrada atrás de él. De repente, os varões de Deus, os anjos que estavam dentro da casa, entonces los varones que de Dios, los ángeles que estaban dentro de la casa, fizeram Ló entrar. hicieron a Lot entrar. E eles mesmos, os varões com poder, fecharam a porta. Y de esos varones con el poder cerraron la puerta. Então os varões levantaram as mãos. Entonces los varones levantaron las manos. E do lado de fora, del lado de afuera, aqueles homossexuais ficaram cegos. aquellos homosexuales quedaron ciegos. E ficaram batendo, tentando achar a porta. Buscaron la puerta E não conseguiram encontrar. y no la consiguieron encontrar. Pense. Vean. Quiseram agarrar os anjos. Quisieron agarrar los ángeles Para ter relações ilícitas para tener relaciones ilícitas com os anjos. con los ángeles. E a ira de Deus caiu sobre aquele povo. Y la ira de Dios cayó sobre aquel pueblo. Os anjos levaram Ló, Los ángeles llevaron a Lot e Deus fez chover fogo e enxofre. y eso subir a fuego y azufre. Capítulo 19, 24 de Gênesis. Capítulo Génesis, capítulo 19, versículo 24. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Então o pecado deles Entonces el pecado de ellos era homossexualismo. era el homosexualismo. Aquela cidade era infestada de lésbicas, Era lleno de lésbicas, infestada de homossexuais, lleno de homosexuales. até os menores, Hasta los menores. as crianças Las criaturas. já estavam pervertidas, Ya estaban pervertidas. a ponto de quererem agarrar os anjos. Un total de agarrar los Então ángeles. veja o pecado do homossexualismo como é. Entonces vean el pecado del homosexualismo. Porque como os es. anjos se apresentaram como varões bonitos, Los ángeles se presentaron como hombres bonitos, altos, que os anjos têm estatura muito porque los ángeles alta. tienen una estatura muy alta. Então eles endoideceram Entonces ellos se quedaron locos pelos anjos, pelos varões. por los varones. Imagine, os varões deixaram todos cegos. Se dejaron todos ciegos. E a ira de Deus caiu Y la ira de Dios cayó contra eles. contra ellos. Porém, Por lo tanto, o movimento gay el movimiento gay tem dito tiene dicho que o pecado de Sodoma e que Gomorra el pecado de Sodoma y Gomorra não era o homossexualismo, no era el homosexualismo, mas a falta de hospitalidade. sino la falta de hospitalidad. Que eles dizem Que ellos dicen que foi uma falta de hospitalidade una falta de hospitalidad ali para com aqueles para aquellos varões, varones que falam que era o costume cananeu en una costumbre cananea que garantia proteção que garantía la protección a quem estivesse sobre o teto de alguém. que estuviese de techo sobre alguien. Então diz que eles, os homossexuais,
que tem muitas igrejas, tem até pastores homossexuais. Hasta pastores homosexuales. Então eles querem deturpar a Bíblia. Entonces ellos quieren deturpar la Então Biblia. eles vão falar coisas que a Bíblia não diz. Entonces hablan esas cosas que la Biblia no Eles dice. ensinarão coisas que a Bíblia não fala. Enseñan cosas que la Biblia no habla. Então eles, para deturparem o texto sagrado, Entonces para devalir el texto sagrado, eles dizem que foi a falta de hospitalidade. dice que fue falta de hospitalidad. Porque quando a multidão ia para a frente da casa de outro, Cuando la gente iba a la multitud para la casa de otro, era para garantir proteção, era para garantizar protección. era para o povo ficar guardado. Era para que el pueblo quedase Então guardado. aquela multidão entrava naquela casa Entonces aquella multitud entraba a aquella casa e eles ficavam todos guardando aqueles hóspedes ali. quedaban guardando aquellos huéspedes. Eles de ahí. dizem Ellos dicen que era o costume cananeu. que era una costumbre E cananea. dizem ainda Dice aún más que conhecer que conocer não é no es ter relações sexuais. no tener relaciones Dizem que sexuales. conhecer Dicen que conocer é ficar perto de alguém, es quedar alguien é cerca de alguien. saber quem é a pessoa. Saber quién es la Então persona. eu conheci o Mariano, Ah. era argentino, Yo conocí é a Mariano, pastor. argentino, pastor. Dizem que é assim, é conhecer quem é a pessoa, Dicen que eres conocer la persona. o lugar. El lugar. O irmão Mariano conheceu o Brasil. Bueno, Mariano conoce el Brasil. Mas será que o intuito é esse mesmo? ¿Será que intuye esto mismo? Claro que não, amado ouvinte. Lógico que no, amado O oyente. pecado de Sodoma e Gomorra era a homossexualidade. El pecado de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad. Até hoje, certas escavações sobre Sodoma e Hoy Gomorra hasta ciertas excavaciones de Sodoma y têm achado Gomorra até imagens de sexo, tienen halladas imágenes de sexo, de órgãos genitais, de órganos genitales, nas mais profundas terras de de Sodoma. las más profundas tierras de Que até Sodoma. os historiadores ficam assustados Hasta los historiadores com quedan a asustados. promiscuidade, La promiscuidad, com a prostituição, la prostitución, com a falta de fé con la falta de fe, no Senhor del Senhor, e o pecado de prostituição de Sodoma y e el pecado Gomorra. de prostitución de Sodoma y Gomorra. E outra, Y otra, não teria o porquê. no tendrían por qué, Se fosse falta de hospitalidade, si fueran de la hospitalidad. por que Ló ofereceu as duas filhas virgens dele? Claro, ¿no? Le ofreció la hija, no pasó. Não é verdade? Claro. Se fosse na hospitalidade, qual era a causa das duas filhas virgens dele serem oferecidas? Sí, ¿cuál era la causa de las dos vírgenes ser ofrecidas? Não é verdade? É verdade. Ele ofereceu as duas filhas, eles não queriam. Ellos ofrecieron a las dos vírgenes y no O querían. negócio deles era ter caso com os La varões. cosa de ellos era tener cosas con hombres. É terrível. Era terrible. Então, o pecado de Sodoma e Gomorra El pecado de Sodoma y Gomorra era realmente era realmente a homossexualidade. la homosexualidad. Esse era o pecado Este era el pecado daquela de cidade. aquella ciudad. E não a falta de Y inhospitalidade. no era falta de inhospitalidad. Ainda mais que aqueles homens queriam até arrombar a casa. Tanto así que ellos querían destruir la casa. Quem quer ser hospitaleiro de alguém, ¿Quién quiere ser hospital? fala numa boa. Habla en algo. Eu quero proteger. Eu quero proteger. Quero ajudar. Eu quero ajudar. Mas imagine batendo em tudo a ponto de acabar com tudo. Ahora, a punto tal de romper todo. Não. Não. Era o pecado, na verdade, era o homossexualismo. La verdad, el homosexualismo Era a prostituição. era prostitución. Por isso Es por esto que na carta que en la carta de Judas, de Judas, a Bíblia fala claramente la Biblia nos habla claramente que a cidade de Sodoma e Gomorra que la ciudad de Sodoma y foi para a Gomorra pena do fogo eterno, fue la pena del fuego porque se eterno, corromperam. porque se han corrompido. Judas, versículo 7. Judas, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e envergonharam as dignidades, ou seja, envergonharam a dignidade, a moral que eles tinham. O Señor nos habla de dignidad. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mesillan carnes, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, na verdade, o pecado de Sodoma e Gomorra foi o homossexualismo. La verdad, el pecado de Sodoma y Gomorra fue O el verbo homosexualismo. traduzido por conhecer El verbo traducido por conocer, em hebraico el hebreo, é iada. yada. Iada também pode ter o sentido Yada también puede tener el sentido de ter relacionamento sexual. de tener relaciones E um sexuales. contexto Y el
Existe outra passagem no Antigo Testamento Existe otro pasaje en el Antiguo Testamento que se refere à prática homossexual. que se refiere a la práctica homosexual. Ela está no livro de Juízes, Está en el libro de Jueces, capítulo 19, capítulo 19. onde os homens da cidade de Gibeá Los hombres de la ciudad de Gibeá também tentaram violentar también han intentado violar sexualmente um homem sexualmente un hombre. que se hospedou na casa de um velho agricultor. Se hospedó en la casa de un viejo agricultor. Os gibeonitas Los gibeonitas ficaram sabendo que um homem tinha se hospedado na casa de um velho agricultor. quedaron sabiendo que un hombre se había hospedado en la casa del viejo agricultor. Então eles tentaram tirar aquele homem Entonces intentaron quitar a aquel hombre para ter práticas homossexuais com ele. para tener prácticas homosexuales con él. Juízes capítulo 19, Jueces capítulo 19, versículo 22, Versículo 23. versículo 22 y 23. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, tá vendo? Fala que eles eram filhos do diabo. Ahí dice que eran hijos del diablo. Belial é um dos nomes do diabo. Belial es uno de los nombres del diablo. Cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Outra vez aqui. Otra vez. Tá vendo? Para que o conheçamos. Queriam ter casos. Para que lo conozcamos, tenían que tener Queriam casos. ter relações com aquele homem Querían tener relaciones con aquel que hombre estava hospedado na casa que estaba hospedado en la casa do velho agricultor. del viejo agricultor. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres que aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salieron ellos al dueño de la casa, y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. E o versículo 25 do capítulo 19 de Juízes nos diz: Y el versículo 25 del capítulo 19 de Jueces nos dice: porém, aqueles homens não quiseram ouvi-lo. mas aquellos hombres no le quisieron oír. A mesma coisa. La misma cosa. Queriam Querían aquele homem que estava hospedado na casa do velho agricultor. aquellos hombres que querían aquel hombre que estaba hospedado en la casa del viejo agricultor. A cidade de Gibeá La ciudad de Gibeá estava totalmente contaminada estaba totalmente contaminada pelos costumes dos cananeus por la costumbre de los cananeos que habitavam no meio do povo de Benjamim. que habitaban en medio del pueblo de Os Benjamín. costumes dos Las cananeus costumbres de los cananeos acabaram minando acabaron minando toda a resistência moral. toda la resistencia moral. O homossexualismo El homosexualismo era comumente praticado era comúnmente practicado en nas religiões las cananeias. religiones cananeas. E ele foi aos Él poucos fue de a poco sendo introduzido introduciéndose na vida social en la vida social do povo de Israel. del pueblo de Israel. Como consequência, Como consecuencia, as ruas de Gibeá las calles de Gibeá deixaram de ser seguras. dejaron de ser seguras. Nelas, En ellas, agora estavam os estupradores ahí homossexuais. estaban los violadores homosexuales. Foi por isso que o velho se dispôs Por eso el viejo se dispuso a acolher a recoger os viajantes em sua casa, los viajantes en su casa. porque ele queria protegê-los Porque él quería protegerlos de um eventual abuso sexual. de algún evento de abuso sexual. Então, até as ruas de Gibeá Hasta las calles de Gibeá eram cheias de estupradores homossexuais. estaba lleno de violadores Porque na homosexuales. religião cananeia Porque en la religión cananea podia ter caso homem com homem, mulher com mulher. podía tener caso hombre con hombre, mujer E con o mujer. povo de Deus começou a se Y corromper el pueblo de Dios comenzó a corrompirse por causa dessas coisas. por causa de esas cosas. E aquele homem Y aquel hombre ficou hospedado na casa do velho agricultor, quedó en la casa del viejo agricultor que o velho quis protegê-lo. y el viejito quiso Mas os protegerlo. homens Pero quis los arrombar a hombres porta quisieron romper la puerta para conhecer, para conocerlo, para ter relações para tener relaciones com aquele homem. con aquel hombre. Veja que desde o Antigo Testamento Vean que desde el Antiguo Testamento Deus tem condenado tal coisa. Dios ha condenado tal cosa. Deus tem ido
contra Dios tiene ido contra tais práticas. tales prácticas. E agora vamos mostrar na Bíblia, vamos a mostrar na Bíblia as passagens los pasajes que condenam que condenan explicitamente explícitamente o el homossexualismo. homosexualismo. A terra e os céus se movia sobre as águas, o Espírito de Deus formou toda a natureza, Deus fez tudo muito bem. Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico capítulo 18, versículo 22. A lei de Deus, ela já proibia o homossexualismo. La ley de Dios ya prohibía el homosexualismo E até mesmo era tido como pena de morte. y era hasta tenido como pena de muerte. Com varão não te deitarás, como se fosse uma mulher. A abominação é diante do Senhor teu Deus. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Não te deitarás com outro homem como fosse uma mulher. No te acostarás con otro hombre como si fuese una mujer. É abominação. Es abominación. Abominação é coisa que Deus detesta. Abominación significa algo que Dios odia, Coisa que Deus odeia. algo que Dios detesta, Coisa repugnante. algo asqueroso Que Deus não tolera. que Dios no aguanta. E a Bíblia diz aqui que Deus não tolerava. La Biblia dice que aquí Dios no toleraba. Deus odiava Dios odiaba aquele homem que se deitava com outro homem. aquel hombre que se acostaba con otro hombre. O homem que se deitasse com outro homem era infrator da ira de Deus. Un hombre que se acostaba con otro hombre era infractor de la ira de Dios. E diz mais Levítico, Y aún más dice Levíticos, capítulo 20, capítulo 20, versículo 13. versículo 13. Quando também homem se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. No mesmo instante En el mismo instante, que homem era pego deitado com outro homem, un hombre era agarrado con otro hombre, ou mulher com outra mulher, o mujer con otra mujer, eles eram tirados ellos eran e quitados, levados para a praça pública llevados a la plaza pública e eram mortos. y eran muertos. E o sangue era derramado em plena rua. Y la sangre era derramada en plena calle. Então a lei era severa Entonces la ley era severa a aos los homossexuais. homosexuales. E muitos Y muchos homossexuais homosexuales querem se defender quieren defenderse e têm dito que y tienen dicho que a lei contra o homossexualismo la ley contra el homosexualismo foi por causa da idolatria. por causa de la idolatría. Não, Deus proibiu isso aí Dios prohibió esto ahí por causa da idolatria. por causa de la idolatría. Não, Claro que no, em forma alguma. de forma ninguna. Deus aqui, Dios aquí ele proibiu como abominação. esto ha prohibido como E Deus dá abominación. uma ordem. Y Dios da una Deus orden. está dizendo que é por causa da idolatria. No, Dios no dice que es por É causa de la algo idolatría. moral. Es algo moral. É algo que vai contra a natureza. Es algo que va contra la Deus naturaleza. diz que é uma abominação Dios dice que es una abominación diante dele. delante de E él. Deus diz também que é abominação diante dos Y dois. también dice que es abominación delante de los Ambos dos. fizeram abominação. Ambos hicieron abominación. Então os dois cometeram Entonces abominação. los dos cometieron E é abominación. abominação diante do Senhor Deus. Y esa abominación delante de nuestro Dios. É porque Deus odeia. Dios lo É odia. porque vai contra a sua imagem e semelhança. Porque va contra su imagen y É semejanza. porque vai contra o instinto natural que Deus delegou ao homem. Porque va contra el instinto natural que Dios ha dado al hombre. E muitos homossexuais também têm dito Y muchos homosexuales también han dicho que a Bíblia condena no livro de Levítico que la Biblia condena en el libro de Levítico se deitar com outro homem acostarse con otro ou hombre, mulher com mulher o mujer con mujer, por causa da esterilidade. por causa de la esterilidad. Então Deus condena Entonces Dios condena. porque a mulher que não tivesse La filho mujer que no tuviese hijos era era amaldiçoada. maldecida. Veja, até Ana, Hasta Ana. lá em 1 Samuel capítulo 1, do versículo 3 ao 7, Primero de Samuel capítulo 1 versículo 3 al 7. ela era tida como maldita porque não podia ter filhos. Ella era como maldita porque no podía tener Lá em hijos. Gênesis capítulo 16, versículo 1 En
também. En Génesis capítulo 16, versículo 1 también. Veja outros casos, Agar também. Mira otros casos más, Agar también. Era tida como maldita. Era tenida como maldita. Muitas outras Y mulheres. muchas otras mujeres. Sara era tida como maldita porque não podia ter filho. Era como maldita porque no podía tener hijos. Então eles querem usar esse pressuposto. Entonces quiere usar esta excusa. Mas não é por causa Pero no es por causa da esterilidade. de la esterilidad. Embora a Bíblia diz que os filhos são bênção do Senhor, La Biblia dice que los hijos son bendición del Señor. no capítulo 127, versículo 3 de Salmos, 127, capítulo 127, versículo 3 de Salmos. o pecado do homossexualismo El pecado del homosexualismo não tem nada a ver no tiene nada que por ver não poder gerar por filhos. no generar hijos. O pecado El pecado do homossexualismo é porque é contra a natureza. del homosexualismo es porque contra la Se os naturaleza. homossexuais eram punidos Si los homosexuales eran por corregidos praticarem um relacionamento estéril, por realizar un relacionamiento estéril, então por que eles recebiam pena de morte? entonces ¿por qué ellos recibían pena de muerte? Os mortos também não geram filhos. Los muertos también no generan hijos. Se fosse porque eles não podiam gerar filhos, Y también pasó, si ellos, varón con varón, claro que el hombre no puede generar não hijos. vai poder. Então eles dizem que por isso que Deus Por eso que Dios prohibió. Mas se eles morressem também, Si esos muriesen os también, mortos não geram filhos. los muertos no generan Então hijos. tá vendo que é uma coisa que já não tem a ver. Que es una cosa que no concuerda. Como vai de encontro ao desejo dos homossexuais? Como va al encuentro de los deseos de los A homosexuales, pena de obrigá-los la pena de a um obligarlos casamento a heterossexual un casamiento heterosexual teria sido bem mais apropriada. tiene que haber sido algo más apropiado. A proibição do homossexualismo La aprobación del não era apenas aos judeus, no era pena a los judíos, mas era também aos gentios. también eran los gentiles. Até os gentios Hasta los gentiles estavam debaixo desta lei. estaban debajo de esta ley. Levítico capítulo 18, versículo 24. Levítico capítulo 18, versículo 24. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da minha face. En ninguna de estas cosas os amisaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. E por último, Y por último, se não ter filhos fosse uma maldição divina, si no tener hijos fuese una maldición divina, então permanecer solteiro também seria um pecado. entonces permanecer soltero también sería un pecado. Então eu tô no pecado. Mariano já tá fora. Yo ya tengo dos, pastor. Então quer dizer que Esto quiere decir que o solteiro também seria amaldiçoado. entonces los solteros también serían malditos. Bíblia diz que o Senhor, La Biblia dice que el Señor, no capítulo 19, en el capítulo 19, do versículo del 11 versículo 11 até o 12 do livro de Mateus, del libro de Mateos hasta el versículo 12, nos diz: nos dice: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. San Mateo capítulo 19, versículo 11, dice: entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Então o eunuco é aquele que deixa tudo para somente servir a Deus. Eunuco entonces quiere decir que deja todo para servir a No Dios. contexto do Novo En Testamento. el contexto del Nuevo E Testamento. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8, Y Pablo en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 8, diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. dice: y digo pues a los solteros y a las viudas, que es bueno si les fueran quedarse como yo. Então, como não é maldição ficar solteiro, ¿Cómo no es maldición quedarse o soltero? pecado El pecado que Deus proíbe aqui, que Dios prohíbe aquí, não deitar com outro homem, no acostarse con otro hombre, não tem nada a ver no tiene nada que com a ver esterilidade. con la esterilidad. É por uma coisa imunda, Es algo inmundo, porque é algo carnal es algo carnal, que vai contra a natureza, va contra la naturaleza, contra a criação divina. contra la creación E divina. era uma pena estendida aos judeus Era una pena extendida a los judíos e aos gentios. y hasta a los gentiles. Deus lançava fora Dios quitaba fuera o homem que fosse homossexual. al hombre que fuese homosexual. Deus expulsava Dios lo echaba fuera diante da sua presença, delante de su e presencia. Deus até odiava Dios hasta lo odiaba tal
coisa. tal cosa. E no Novo Testamento, Y en el Nuevo Testamento, Romanos, Romanos, capítulo 1, capítulo 1, versículos 26 e 27. capítulo 26 y 27. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que se encuentra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Então o próprio Deus, Entonces el propio Dios, ele contempla como torpeza. él ve como algo feo, torpe, Os varões se inflamaram em sua sensualidade, el hombre inflamarse en su lascivia, uns para com os outros. uno con los otros. É algo mesmo maligno. Es algo bien Eles se maligno. inflamaram. Se hincharon. O diabo que põe o desejo. El diablo que pone el deseo. É Satanás que põe a atração. Es Satanás que pone la atracción. É Satanás que coloca uma pessoa para viver desta maneira com a outra. Satanás que pone esta situación para vivir una persona con la E otra. diz aqui que deixaram o uso natural da mulher. Y dicen aquí que dejaron el uso natural de la mujer. E até chega a dizer, Y llega hasta decir, porque até as suas mulheres Porque hasta sus mujeres mudaram o uso natural. mudaron el uso natural. As mulheres deixaram o uso natural. Entonces las mujeres dejaron el Em uso vez de natural. terem um relacionamento hétero, Debe de tener un relacionamiento mulher hétero. com homem, Mujer con hombre. homem com mulher, Hombre con mujer. então elas deixaram o uso natural. Entonces se dejaron el uso E passaram natural. a ser amantes de outras Y mulheres. pasaron a ser amantes de otras E os homens mujeres. deixaram o uso natural se inflamando. Entonces dejaron el último, O fogo do pecado mesmo. el fuego del pecado mismo. A paixão carnal. La pasión A carnal. paixão animal. La pasión animal. Que é contra o mandamento divino exarado na Bíblia Sagrada. En contra del mandamiento divino sagrado de la Biblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ni los adúlteros, ni los infamados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quando a Bíblia cita duas vezes aqui, Aquí la Biblia cita dos veces. ela nos dá um entendimento. Ella nos da un entendimiento. Efeminados, Afeminados que é uma forma arcaica antiga na palavra afeminado. es una forma arcaica antigua de afeminados. Antigamente não se falava afeminado, se falava efeminado. Antiguamente no se hablaba afeminados, se usaba efeminados. Com a evolução da língua, Como evolución de la lengua, passou a falar afeminado. pasó a hablarse afeminado. Então, efeminado e afeminado é a mesma coisa. Entonces, efeminado y afeminado es la misma cosa. Hoje, usualmente, falamos afeminado. Hoy actualmente hablamos afeminado. E vemos aqui afeminados e sodomitas. Y afeminados y sodomitas. Porque a Bíblia cita ¿Por qué la Biblia nos dice duas vezes. dos veces? Quando a Bíblia cita afeminado, Cuando la Biblia nos dice afeminados, afeminados significa aquele significa que aquel, homossexualismo ativo. el sexualismo activo, Quando o homem está fazendo o papel de marido. cuando el hombre está haciendo el papel de marido. Por isso que primeiro cita afeminado. Por eso excita primero afeminado. É o pecado ativo. Pecado activo. É quando o homossexual faz o papel de marido. Cuando el homosexual hace el papel de marido. E quando a Bíblia cita de novo sodomitas, Cuando la Biblia cita de vuelta sodomitas, é o agente passivo. es el agente pasivo. É quando Es cuando o homossexual está fazendo o papel de mulher. el homosexual hace el papel de mujer. Então veja que por isso que a Bíblia cita duas vezes. Por eso la Biblia lo habla dos veces. Ela condena tanto um como o outro. Dios condena tanto uno como el otro.
Os afeminados e os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Los afeminados y los sodomitas no heredarán el reino de Dios. Afeminado Los é afeminados aquele que está pecando ativo. el que está pecado activamente. É quando ele faz o papel do homem Cuando es el papel del hombre a praticar o pecado. a practicar el pecado. E sodomita E sodomita é o agente passivo. Es el agente pasivo. É quando está fazendo o papel Y no está haciendo el papel de mulher. de mujer. Não escapa da palavra. No escapa de la palabra. É um pecado terrível, horrendo, Es un pecado terrible y horrendo que não herdará que no o heredará reino de Deus. el reino de Dios. Deus tem isso como uma imundícia. Dios tiene esto como algo inmundo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 9 y 10. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los errantes, profanos, para los parrizadas, maticidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la santa doctrina. Está vendo? ¿Está viendo? A lei de Deus, La ley de Dios, ela não é feita ella no es hecha para os irreligiosos, para los religiosos, os ímpios, los ímpios, pecadores. pecadores. E cita aqui E nos os diz aqui, sodomitas el sodomita, e os roubadores de homens. robadores de hombres. Por que a lei de Deus? ¿Por qué la ley de Dios? Porque a lei de Deus é perfeita. La lei de Dios es perfecta. Salmo capítulo 19, versículo 7. Salmo capítulo 119, A versículo lei 7. de Deus é perfeita. La ley de Dios es perfecta. Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. A lei de Deus é santa. La lei de Dios es A santa. lei de Deus é justa. La lei de Dios es justa. A lei de Deus é boa. La lei de Dios es buena. A lei de Deus não passará. La lei de Dios no pasará. Capítulo 5, 17, 18 de Mateus. Capítulo 17, versículos 5 y 7 de San Mateo. Não passará um tio ou um J da minha lei No pasará una J ni una tilde de mi até que ley tudo seja cumprido. hasta que todo se ha cumplido. A lei de Deus é a sua palavra. La ley de Dios es su palabra. A palavra de Deus La palabra de Dios não é no es para este povo, Para este pueblo. para abençoar, Para bendecir. para dar uma vida boa. Para dar uma vida é buena. por isso que muitos querem dizer, Deus quer minha Por felicidade. eso muchos dicen, Dios quiere mi felicidad. Deus me ama como eu sou. Dios me ama como Sim, soy. Sí. Deus me ama. Dios le ama. Deus ama. Deus ama o homossexual. el homosexual. Deus ama. Deus ama a lésbica. a la lesbiana. Agora Deus não ama. Pero Dios no ama o homossexualismo. el homosexualismo. Deus não ama. Deus não ama o lesbianismo. el lesbianismo. Isso vai contra a sua palavra. Eso va contra su vai palabra. contra a sua lei. Va contra su e não ley. tem como Deus abençoar o homossexual. No hay Dios como Dios bendecir al homosexual. Não tem como Deus abençoar uma lésbica. No hay como Dios bendecir una lesbiana. No. Porque a lei de Deus não é para estas pessoas. Porque la ley de Dios no es para estas personas. Para abençoar. Para bendecirlas. Para abrir as portas. Para abrir puertas. Para abrir os caminhos. Para abrir los caminos. Porque para essas pessoas Porque para estas personas que transgredirem a lei, que transgredir la ley, Deus vai julgar. Dios las juzgará. Capítulo 12, Capítulo 12, 48 48 de João. de São João. A palavra que eu tenho pregado, La palabra que tengo predicado, ela te julgará no último dia. ella te juzgará en el último Então a día. lei ela vai julgar. Entonces ella te Deus juzgará. abre sua palavra No abrirá su palabra para julgar para juzgar todos os atos. todos los hechos. É isto. Es esto. Deus não é contra a sua felicidade. Dios no es contra su felicidad. Deus não é contra a sua vida. Dios no es contra su vida. Não. No. Deus lhe ama. Dios te ama. Deus ele é a favor da sua Él felicidade. es a favor de su felicidad. Mas no âmbito da sua Pero palavra. en el ámbito de su palabra. Mais pela sua vontade. Pero más por su voluntad. Mais pelo seu evangelho. Más por su evangelio. Pela felicidade que é em Cristo. La felicidad que hay en Da Cristo. liberdade cristã. De la libertad cristiana. Do pecado. Del pecado. Para desfrutar. Para disfrutar a liberdade do la pecado. libertad del pecado. 8:32 de João. 8:32 de San Juan. Conhecereis a verdade. Conoceréis la verdad. E a verdade vos libertará. La libertad, la libertad. 8:36 de João. 8:36 Se pois Juan. o Filho do Homem vos libertar, El Hijo del Hombre os liberare, verdadeiramente verdaderamente sereis livres. Então, quem está no pecado de Él homossexualismo, está en el pecado de homosexualismo. ele está preso. Ele está preso. Ele está acorrentado. Él está atado.
E a lei de Deus, Y la ley de Dios não pode fazer nada. no puede hacer nada. Não pode abençoar. No lo puede bendecir. Não pode salvar. No lo puede salvar. Por quê? ¿Por qué? A pessoa não abandonou o erro. Porque la persona abandonó el Não equivocación. abandonou o pecado. No abandonó el pecado. E não teve Y decisão. no tuvo decisión. Então Deus quer a sua felicidade. Dios quiere tu felicidad. Você que foi batizado Usted que fue bautizado, como homossexual, Como homossexual, esse batismo não valeu. ese bautismo no valió. Capítulo 3:8 de Mateus. Capítulo 3:8 de Produzir, Mateus. pois, frutos dignos de arrependimento. Producir frutos dignos de arrepentimiento. Capítulo 3:3 de Lucas. Capítulo 3:3 de Lucas. Dice, João Batista batizava um batismo de Juan el arrependimento. Bautista bautizaba en un bautismo de Então o arrepentimiento. batismo é para os arrependidos. Entonces el bautismo es para los Se está numa arrepentidos. igreja Si está en una de iglesia homossexuais, de homosexuales, foi batizado lá, foi batizado esse já. batismo foi um banho de água fria. ese bautismo fue un baño de agua No fría. valeu. No vale. Se você se casou Si usted se casó com outro homem, con otro hombre, sendo marido ou sendo mulher, siendo hombre o mujer, também não valeu. también no Porque vale. o casamento aí não vale. Ese casamiento ahí no vale. 2:24 de Gênesis. 2:24 de Génesis. O homem El hombre deixará seu pai dejará a su padre e sua mãe y su madre e se unirá a outro homem. se unirá a otro hombre. É isto? No. A mulher se unirá a outra mulher? La mujer se unirá a otra mujer. Não. No. O homem deixará o seu pai e sua mãe El hombre dejará a su padre y e su se madre. unirá ¿Y se unirá? a quem? ¿A quién? A su mujer. A sua mulher. A su mujer. Então esse é Deus que fez esta união. Entonces fue Dios el que hizo esta unión. Então não valeu. Entonces no vale. Mas nada está perdido. Nadie está perdido. Sua vida tem solução. Su vida tiene solución. A sua vida tem jeito. Su vida Se tiene você una forma. entregar a sua vida a Jesus Se entrega Cristo. su vida a Jesucristo. Se você aceitar Jesus Cristo agora como seu A Salvador, Jesucristo ahora como su Salvador. tem solução. Hay solución. Jesus tem poder. Desde já eu quero responder Y desde ya quiero responder algumas a las perguntas preguntas a respeito do homossexualismo al respecto del homosexualismo. que os pastores Los homossexuais pastores homosexuales têm até um centro metropolitano, hasta un centro metropolitano, que é uma igreja de gays. iglesia de gays. Eles usam muito esses versículos para nos atacar. Ellos usan mucho esos versículos para atacarnos. Eles dizem que Davi e Jonatas eram homossexuais. Dice que David y Jonatas eran homosexuales. Dizem que Davi e Jonatas tinham um caso Dice que David y Jonatas tenían un caso entre eles entre ellos e eles eram gays. y ellos eran gays. E eles usam Ellos usan 1 Samuel capítulo 1, 1 de Samuel capítulo 1, versículo versículo 26, 1 de Samuel capítulo 1, versículo 26, que diz: que dice: Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Capítulo 1, versículo 26, do livro de... 1 de Samuel. Então nesse ponto aqui, Entonces en este punto aquí, eles defendem ellos defienden que nessa passagem a amizade entre Jonatas e Davi, la amistad entre Jonatas y David. Jonatas era filho de Saul, Jonatas era hijo de Saúl, passava de um relacionamento homossexual. pasaba un relacionamiento homosexual. Mas o homossexualismo não resiste Pero el homosexualismo no resiste o poder el poder do evangelho, del evangelio, o poder el poder da palavra de la palabra do nosso Deus. de nuestro Dios. A palavra hebraica, La palabra hebraica, Avá, Avá, não tem apenas um sentido único, no tiene apenas un sentido único, mas Pero ela tem vários sentidos. tiene varios sentidos. Avá, Avá, a palavra que diz que maravilhoso me era o teu amor. maravilloso me era tu amor. Esta palavra, Esta palabra, Avá, Avá, em hebraico, en hebreo, tem vários sentidos. tiene varios sentidos. Por exemplo, Ah. amor na Bíblia amor en la Biblia significa amor paternal. significa amor paternal, Amor do pai amor del padre com o filho. con el hijo. Gênesis capítulo 25, versículo 28. Génesis capítulo 25, versículo 28. E amava Y amaba Isaac a Esaú, Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto. porque la casa era de su gusto. Mas Rebeca amava a Jacó. Pero Rebeca amaba a Jacob. A palavra também tem um sentido de amizade. También la palabra tiene un sentido de amistad. Amor também tem um sentido de El amizade. amor tiene un sentido de amistad. Segundo Samuel capítulo 16, versículo 21. Segunda de Samuel capítulo 16, versículo 21. Assim Davi veio a Saul Así vino a Saúl e esteve perante ele Estuvo e o lá. amou muito. y lo amó mucho. E foi o seu pajem de armas. Fue salvaje de armas.
Também tem um sentido de amor a Deus. También un sentido de amor a Dios. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Também tem um sentido de amor ao próximo. También tiene un sentido de amor al prójimo. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Señor. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Soy Jehová. Entonces, a palavra Ahavá, que é traduzida por amor, em português, ela tem vários sentidos. Como eu falei, significa amor de pai, significa el amor de padre, amor de amigo, amor a Deus, e amor ao próximo. Y amor al prójimo. E quando se trata a Davi, é o amor ao próximo. Amor al prójimo. Não amor sexual. No un amor sexual. Um amor erótico. No un amor erótico. Mas sim o amor da amizade. Pero sí, un amor de amistad. É comum nas culturas orientais. Es común la oriental. Homens expressarem amor e afeição um para com o outro. Hombres expresar amor uno para con el otro. E lá tem até mesmo o ósculo santo. Y tiene hasta el beso santo. Que é um beijo que se dá no rosto. É por isso que diz. Por isso que dice. É mesmo eles se encontravam. Por eso se encontraban. E beijavam. Y se besaban. Um ao outro. Que era um costume oriental. Una costumbre oriental. Nada tem a ver com amor. Nada tiene que ver con el amor homosexual. 1 Samuel capítulo 20, versículo 41. 1 Samuel capítulo 20, versículo 41. E indo-se o moço, levantou-se Davi, da banda do sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra. E inclinou-se 3 vezes, e beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David al lado del sur, e inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Davi chorou mais. Davi chorou mais. Então, a emoção que um expressou com o outro foi o choro. Foi o llanto. Ele deu um beijo e chorou amargamente por causa da separação. Amargamente por la separação. Um foi para um lugar, outro foi para o outro. Um foi para um lugar e outro foi para outro. Então, o amor de Davi com Jonatas era um amor de amigo. Era um amor de amistade. De amizade. De amigos. Não tinha a ver com a prática homossexual. Não tinha a ver nada com a prática homossexual. Davi. Ele gostava verdadeiramente do amor como um amor de esposo com esposa, tanto que Davi tinha muitas mulheres. David era um homem que amava tanto a suas esposas que assim tinha hasta muitas mulheres. Ele até pecava, ele possuía amor por mulheres. Ele tinha amor por mulheres. Ele era polígamo. Ele tinha várias esposas. Mical, Abigail, Ainoam, Maaca, Agita, Abital, Eglá, e adulterou com Betseba. Lá em Samuel capítulo 11. Então, um caso não pode ser citado para defender o homossexualismo. Davi possuía atração pelo sexo oposto, natural, como mandava a lei de Deus. Outro caso também que eles citam é Ruth e Noemi, que diz na Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth falou para Noemi: por aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Aí eu posarei também. Então dizem que Noemi era lésbica com Ruth. Então se diz que Noemi era lésbica com Ruth. Imagine. Porque elas tinham ido devido à fome, devido ao hambre, e quando regressaram à sua terra, Ruth era moabita, era pagã. Então Noemi esperava que Ruth tinha casado com o filho de Noemi. Então Noemi esperava que Ruth ia voltar para a sua terra. Noemi esperava que Ruth volviesse a sua terra. Noemi tinha ido aos campos de Moabe. Por causa da comida. Que a comida estava faltando em Belém. Que estava a comida faltando em Belém. Então, quando
Noemi resolveu voltar para sua terra, Noemí resolvió volver a su tierra, órfã, huérfana, que também era casada com um de seus filhos, también era casada con uno de sus hijos. foi embora, Se fue, deu um beijo de un beso, e foi adorar os seus deuses. fue a adorar a sus dioses. Ruth não. Ruth no. Ela aprendeu a servir a Deus Ella aprendió a servir a Dios com Noemi. con Noemí. Então ela falou, não, Ella habló, onde não. quer que tu fores, Donde quiera que tú vayas, eu irei. Eu irei. Onde quer que pousares, donde quiera que tú vivas, ali pousarei. ahí yo viviré. Aí eles dizem que isso aqui é homossexualidade, Ahí dicen que eso es homosexualidad, que ela era lésbica com a outra. que ella era lesbiana. Não con tem otra. nada a ver. No hay nada que ver. Isto aqui foi a convicção Esto aquí fue la que convicción ela aceitou Deus que aceptó a Dios, de Noemi. al Dios de Noemí. O tanto Tanto. que na continuação do versículo 16 do capítulo 1 de Ruth, Continuación del capítulo 6, versículo de Ruth, Ruth lhe diz, Ruth le diz, porque o teu povo é o meu povo porque tu pueblo es mi pueblo e o teu y Deus tu Dios é o meu Deus. es mi Dios. Então Ruth tinha aceitado a Jeová Entonces Ruth había aceptado a Jehová, e tinha aceitado viver com o povo de Deus había aceptado vivir con el pueblo para de Dios sair para salir do paganismo. del paganismo. Nada tem a ver Nada tiene que com o ver relacionamento con el relacionamiento lesbiano. lesbiano. Então, justamente, Entonces justamente, isto é um pecado esto es un pecado diante do nosso Deus, delante de nuestro Dios, condenado condenado pela Bíblia. por la Biblia. Então, já que querem aprovar esta lei Ya que quieren aprobar esta ley, para o casamento gay aqui no Brasil, el casamiento gay en el Brasil, para que eles venham se abraçar, para que ellos se se abracen, acariciar, se besen, nós vimos na Bíblia que isto não tem parte com Deus. vemos que la Biblia de esto Dios no tiene parte. O irmão é argentino, né, irmão Mariano? Es argentino, pastor. E como aconteceu lá na Argentina? Allá en Argentina está fea la cosa, pastor. É verdade? Ya están permitiendo hasta casarse. Na Argentina. Sí, fue uno de los primeros países. E o Uruguai também liberou. Uruguay ya también, pastor. E você morou no Uruguai, você morou também no Uruguai. Ya viví en Uruguay también. Como está o Uruguai? Y Uruguay es más chico, ¿no?, que Argentina, pero también está llegando, por ejemplo, la costumbre argentina al Uruguay. Está vendo? E Portugal também liberou. Portugal A Holanda também. Vê que são nações que andam em grandes lutas, son naciones que andan en grandes luchas, que andam em grandes problemas, andan en grandes problemas, em crises. en crisis. Por quê? ¿Por qué? Porque estão rejeitando a suprema lei de Porque Deus. están rechazando la suprema ley de Dios. E a Bíblia não deixa dúvida. Y la Biblia no nos deja E dudas. feliz é a nação Feliz es la nación cujo Deus cuyo Dios é o Senhor. es el Señor. A nação só é feliz La nación es solo feliz quando ela aplica cuando ella aplica a lei de Deus la ley de Dios ao seu país. a su país. Salmo 33, Salmo 33, versículo 12. versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová y el pueblo que él escogió como heredad para sí. Então isso não pode calar nossa boca. Entonces esto no puede callar nuestra boca. Nós não podemos nos calar. No podemos callarnos Mesmo que até sejamos presos hasta que seamos presos por causa da verdade do Evangelho. por causa de la verdad del Evangelio. Não podemos deixar de pregar. No podemos dejar de predicar. Porque a palavra de Deus, Porque la palabra de ela Dios, tem de estar por cima, ella tiene que estar por arriba, sendo pregada, siendo predicada, sendo vivida, siendo vivida, sendo anunciada. siendo anunciada. É isso que Deus quer. Esto es lo que Dios quiere. Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21, versículo 12 ao 15. versículo 12 al 15. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Pero antes de todas estas cosas os echarán manos, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados entre reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Então jamais é tocar na igreja. Jamás tocarán la A iglesia. igreja é guardada pelo Espírito de Deus. La iglesia es guardada por el Espíritu A de Dios. igreja é a coluna e a firmeza da verdade, La iglesia es la columna y la firmeza de la que verdad, está
guardada que está guardada pelas asas do Espírito. por las alas del E Espíritu. sobre estas leis, Y sobre estas leyes, Isaías, capítulo 10. capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas Hay de aquellos que decretan leyes injustas. e dos escrivães De los escribanos que escrevem